Messi, Haaland, Harry Kane, Diego Costa e Mbappé. Sabe o que eles têm em comum? Todos foram rejeitados em algum momento de suas carreiras, mas hoje são exaltados no mundo do futebol. Tem casos de jogadores que foram rejeitados em tudo quanto era canto e depois deram um troco. Tem diretor de clube que não botou fé no desenvolvimento do talento. E tem até aqueles que não tinham grana para bancar um tratamento médico. E na moral, todas essas histórias estão imperdíveis. Então bora começar já daquele jeito. Lá pro final de 2010, Daniel Boga, um olheiro do Chelsea, viu o Mbappé jogando aos 11 anos pelo AS Bond, o clube do bairro em que o garoto nasceu, lá em Paris. Já no primeiro jogo, como relata o The Athletic, ficou impressionado com o que viu, mas não conseguiu enxergar no menino uma estrela. Só foi depois do jogo, conversando com Wilfred, treinador do clube e pai do Kylian, que se ligou que o jogo era para a molecada de 14 anos. Depois disso, resolveu marcar um teste de 4 dias na Academia dos Blues em Londres, que aconteceria no mês de maio de 2011. E assim, Mbappé, junto com seus pais, foram para a Inglaterra com a expectativa de assinar com o clube. E eles estavam realmente empolgados com a perspectiva do pequeno Donatello começar a sua carreira por lá. Inclusive, quando perguntado sobre esse teste pela revista 442, disse que "Eu joguei lá na frente, mas eu nem lembro se fiz gols. Mas foi muito bom. Minha primeira chance para saber como era o jogo praticado na Inglaterra." Apesar de ter encontrado a carta do AS Bond autorizando o Mbappé a fazer o teste, não consegui achar os registros oficiais do jogo para saber se ele marcou mesmo ou não. Enfim, o que você precisa saber é que a diretoria do Chelsea não achou o Tartaruga lá aquelas coisas. Depois dos jogos, o mesmo olheiro conta que falou no escritório com Jim Fraser, chefe da academia de futebol, sobre o francês e escutou do diretor que quando ele está com a bola é muito bom, mas preciso sentir se ele tem fome de bola mesmo. Boga entendeu a mensagem. Eles não iam assinar com o Mbappé caso ele não mostrasse mais, já que o estilo do futebol inglês consiste muito no jogo sem bola. O futuro craque do Madrid na época não tinha aquele apetite de correr atrás dos jogadores e retomar a bola quando perdia. Então o Chelsea propôs aos pais de Kylian que ele voltasse em um novo teste, algo que foi muito mal visto pela mãe do craque, que simplesmente respondeu o seguinte: "A gente não vai voltar. Se vocês quiserem, assinem agora. Em 5 anos, vocês vão voltar com 50 milhões de libras para contratá-lo." E não é que mãe sabe das coisas? Depois que os anos se passaram e Mbappé se tornou o grande jogador que conhecemos hoje, não tenho dúvidas que destruiria jogando no Chelsea. Agora, um caso onde o jogador não foi apenas fazer um teste e o clube não conseguiu enxergar o talento, mas daqueles que passaram um bom tempo na academia sendo avaliados e depois foram dispensados. Isso foi exatamente o que rolou com Harry Kane quando começou a jogar bola defendendo o Arsenal. Por lá, o garoto passaria 2 anos inteiros, mas o diretor das camadas jovens, Liam Brady, não se encantava com o garoto de jeito nenhum. E não tem nada a ver com futebol, porque Kane ia bem, mas por questões físicas. Ele era meio redondinho, não tinha aquele perfil de atleta, disse o Liam em entrevista ao OneFootball. E assim, o sonho de vestir profissionalmente a camisa dos Gunners foi substituído por um legado de idolatria no Tottenham. Mas naquele período a rejeição foi muito forte para Kane, que contou em entrevista: "Eu lembro daquele dia claramente. Meu pai colocou os braços no meu ombro e me falou: o Arsenal te liberou da academia, mas não se preocupe, vamos trabalhar mais forte." Para mim, aquela rejeição foi a melhor coisa que me aconteceu, pois me deu uma força, um motivo para mostrar que eles estavam errados. E meus amigos, pode crer que eles estavam. Inclusive, isso gerou até uma treta interna no Arsenal pouco tempo depois que o garoto saiu, conforme conta Roy Macy, que era assistente do Liam na época. Em seu livro, disse que achava o garoto muito bom para a idade e não concordava nem um pouco com a decisão, gerando atrito em toda a comissão. Para você ter uma ideia, Macy foi o cara que mais acreditou em Bukayo Saka. Talvez um dos maiores vacilos de uma academia que costuma trabalhar bem seus talentos. Mas quero te dizer que a próxima história vai te deixar ainda mais surpreso. A história de Diego Costa é uma das mais impressionantes quando falamos no tamanho do esforço que um jogador precisa fazer para se tornar profissional. O cara nunca jogou uma partida oficial no Brasil antes de se mudar para a Europa. Tudo porque ele não foi rejeitado por um ou por outro clube, mas simplesmente foi rejeitado em todos.
Nascido na pobreza, ele foi buscar a prosperidade em São Paulo, tentando a sorte no futebol. E, ironicamente, seu primeiro clube paulista foi o Barcelona Esportivo Capela, onde ganhava R$400. Foram várias as vezes que quase desistiu para acompanhar o tio e trabalhar no comércio, ter uma vida mais tranquila sem aquele desgaste psicológico da rejeição. Em 2006, o garoto estava com 17 anos e já tinha feito testes e mais testes em todos os clubes da capital, os maiores do interior, e ninguém conseguia enxergar talento nele. Apenas um olheiro português pôde compreender que Diego não era só mais um. Foi assim que se mudou naquele mesmo ano para Portugal, começando sua carreira no Braga, depois Penafiel, até a mudança para a Espanha, onde jogou no Celta de Vigo, Albacete, Valladolid, Rayo Vallecano, até explodir de vez no Atlético de Madrid. Ô cara que gosta de mudar de clube, viu? Mas, pensando nisso, faz sentido sua escolha em defender a seleção espanhola. Por mais que o Brasil, como nação, não tenha necessariamente afetado sua carreira, seu sentimento de acolhimento pelos espanhóis é enorme. Mas quero saber se você concorda com ele, se você, no caso dele, também rejeitaria o Brasil. Enfim, a próxima história é um baita vacilo. Você sabia que o Haalandinho foi rejeitado não uma, mas 2 vezes pelo Everton? Em 2016, o Cometa tinha apenas 15 anos e jogava na base do Brim, um clube norueguês bem modesto, até que um olheiro chamado Brian King, responsável pelo scout do Everton na região da Escandinávia na época, ficou encantado com a capacidade do menino. Ele marcou o teste lá na academia dos Toffs e só falava no talento do jovem, que por seu porte físico já se destacava demais dos outros garotos na mesma faixa etária. Ian Atkins, chefe do recrutamento do clube, conta que Brian King só falava nesse moleque, viu muitos jogos dele e suas notas nas avaliações eram sempre as maiores possíveis. Então decidimos chamá-lo para fazer o teste e quem sabe ter uma oportunidade. O norueguês foi muito bem, mas não o suficiente para impressionar os diretores, que foram unânimes na recusa, afirmando que ele fez o teste de 4 dias aqui na academia e decidimos que não era bom o bastante. Algo que Brian King não concordou, pois pensava que o garoto era um talento nato. Ele foi um dos que deixamos passar por aqui no Everton, mas isso acontece no futebol. Que vacilo, hein? Se eu te falar que a única coisa que o Brian pediu foi uma compensação financeira de 60 mil libras, caso quisessem o garoto, mas os caras simplesmente não tiveram interesse. Bom, eu disse que foram 2, né? Então se liga. Óbvio que o Haaland é um talento e começaria a amassar em algum momento. Por isso, eles mantiveram o monitoramento através do Brian. E novamente, outra oportunidade surgiu para o Everton trazer o Cometa antes que ele se transferisse ao Salzburg. E o então diretor Steve Walsh ofereceu 3,5 milhões de libras ao centroavante, mas não teve o suporte do Farhad Moshiri, na época dono do clube. O resto é história. Perderam um cara que poderia render muito em campo e com certeza muita grana posteriormente. Só que presta atenção nessa próxima história. Antes de te contar como o Messi foi rejeitado no River, e isso não poderia ter sido melhor para sua carreira, quero te lembrar que somos um canal novo, por isso se você está curtindo esse vídeo, se inscreva, deixa seu like, tenho certeza que vai curtir nosso trabalho. Não esquece também de comentar aqui qual dessas histórias ainda não conhecia, eu sempre curto trocar uma ideia com geral aqui nos comentários, ninguém passa despercebido. Se você já viu o argentino marcando um gol e apontando para o céu, saiba que é assim que ele se lembra de sua avó, Célia Oliveira, que comprou suas primeiras chuteiras e o estimulou a jogar futebol, entrando na academia do News Old Boys com apenas 6 anos. Quando completou 11, os médicos do clube notaram deficiências no desenvolvimento corporal do menino, que foi diagnosticado com uma deficiência hormonal, o que demandaria um tratamento específico que custaria em torno de $1.000, que era muita grana para uma família simples na época. Jorge, o pai de Lionel, não tinha como pagar. O Nilson prometeu que pagaria, mas também não conseguiu manter o tratamento. Foi aí que surgiu Eduardo Abrahamian, o então diretor de futebol jovem do River Plate. Ele convenceu o pai de Messi a levá-lo ao clube, onde faria testes, e logo no primeiro treino marcou 12 gols. Óbvio que o talento e a habilidade técnica do menino já era impressionante, mas a diretoria do River não teve a mesma opinião de Eduardo. Ele conta tempos depois em entrevista que eu dei minha opinião de que não deveriam deixar um jogador como Messi ir embora.
Disse que ele era um jogador de grande qualidade e eles me responderam falando que já tinham muitos jogadores de grande qualidade e que Léo queria ir para casa. A verdade é que o clube vivia um momento terrível nas finanças e viu no investimento todo naquele garoto franzino um desperdício. Mas não é que isso foi bom demais quando pensamos na carreira do Messi hoje em dia, porque foi só assim que seus pais buscaram agentes para encontrar um clube que pudesse bancar aquele tratamento. E assim surgiu o Barcelona, que não perdeu tempo, realocou toda a família do Messi por lá, bancando tudo o que foi necessário para que ele se desenvolvesse em La Masia e se tornasse o jogador mais premiado do futebol mundial. Tem mais uma história curiosa envolvendo o Messi com a nova estrela do Barcelona que contamos aqui no canal. Se quiser assistir, basta clicar no card aqui no final.